Oi, meus amores! E no vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer pastinha de sobrancelha. Só que nós vamos aprender a fazer de 6 maneiras. Alguma dessas pastinhas eu já ensinei a fazer aqui no canal. Só que eu fiz um vídeo só pra ela, porque sempre falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa que você não tem. Então aqui é pra você ter todas as coisas e poder fazer. E você pode também adaptar para delineador em gel. E tem 2 maneiras novas que eu ainda não ensinei aqui no canal e que dá super certo. Se vocês gostam desse tema de vídeo, dá muito like e se inscreva no canal, porque senão vocês saem do vídeo e esquecem de se inscrever e vocês acabam perdendo os próximos vídeos. Espero muito que vocês gostem, um bom vídeo pra vocês e vem comigo! Pra nossa primeira pastinha de sobrancelha, eu pego um tom de base um pouco mais escuro, porque como eu tenho o cabelo preto e uso uma sobrancelha mais escura, a base mais escura já vai me ajudar, já vai me facilitar, né? Senão você pode usar a sua base normal que você tem. E escolha uma sombra que fique bom pra sua sobrancelha. Eu sempre uso mais ou menos esse marrom mais frio, né? E vou colocando uma quantidade, é meio que no olho mesmo. Eu vou colocando, mexendo e vendo se está bom. E aí você faz a mesma coisa, até um tom mais claro, se a sua sobrancelha for um pouco mais clara. E vou mexendo até regular o tom da minha sobrancelha. Eu peguei esse potinho bem pequenininho, né, que é exatamente na medida ali. E eu até coloquei um pouquinho mais de base, porque tinha até ficado um pouquinho, né, E fui adicionando mais sombra, só que dentro do recipiente, dentro do potinho, fica um pouquinho mais difícil de mexer, enfim, né, mas dá super certo. E fui colocando mais sombra até ficar bom, só que essa misturinha, ela tinha ficado meio que um chocolate, porque a base era puxada para um tom mais quente, né. Então eu coloquei um pouquinho de sombra preta, só um pouquinho mesmo pra regular, mexi um pouquinho e peguei também um pouquinho desse nosso delineador em gel caseiro, que a base dele é de gel de cabelo e um corante preto alimentício. Eu coloquei só um pouquinho mesmo pra regular a tonalidade da minha sobrancelha, como ela tem que estar um pouquinho mais escura, né, e não tanto pro chocolate. Fiz essa misturinha e olha só como ficou. A base, como eu usei uma base mate, ela secou, ficou bem sequinha, ficou bem pigmentada para minha sobrancelha. E daí eu retirei, né, recortei os excessos e olhem só como ficou. Eu achei que ficou perfeita para minha sobrancelha. O tom também ficou perfeito, é por isso que eu fiz aquelas jogadas de cor, né, para o tom ficar bem certinho para minha sobrancelha. Para nossa próxima pastinha, você vai precisar de um hidratante. Eu peguei esse facial da Nivea, que os faciais são até mais indicados. E você também vai precisar de sombra. Só que como é um hidratante, você até vai precisar de um pouco mais de sombra do que na base. Porque o hidratante não tem pigmentação, então coloque um pouco mais de sombra. E a quantidade também é relativa, o quanto você colocar, o tamanho do seu recipiente. Mas vai adicionando sombra aos pouquinhos e mexendo até ver a tonalidade que você quer que fique, né? E eu fui adicionando, eu até fiquei com um pouco de receio de fazer com hidratante, pensando que ia ficar melequento, pensando que ia ficar oleoso, mas ele seca e fica bem legal mesmo. E eu fui corrigindo a minha sobrancelha, né, preenchendo, e como vocês podem ver, também ficou bem pigmentada. Olhem só, eu recortei, né, e achei que também ficou bem bom. Nossa pastinha de sobrancelha com a gel de cabelo. É importante que não tenha álcool no gel de cabelo. E você também adiciona sombra, uma tonalidade que fique boa para sua pele. Nessa misturinha do gel de cabelo, eu até já fiz um vídeo só de pastinha de sobrancelha. Eu já fiz várias com o gel de cabelo, já fiz umas 3 e usei todas. E dá super certo também a fixação do gel, fica bem intacta, dura muito na pele. E é uma das mais práticas, é uma das que eu mais fiz, né? E mais que eu ensinei aqui no canal também. E você também pode fazer com delineador em gel. Fazer um delineador em gel, no caso, né? Nossa próxima pastinha de sobrancelha, que é totalmente caseira, né? Você precisa de vaselina, essa cremosinha mais consistente, e o 100% cacau, que ele não tem açúcar. Você vai adicionando cacau conforme a quantidade que você colocar de vaselina, conforme
o tamanho do recipiente, do potinho, né? Eu fui adicionando no olho mesmo e também adicionei umas gotinhas do corante marrom para dar um pouco mais de pigmentação. Mas se você não tiver, funciona só com o cacau também. Mas como eu uso uma tonalidade um pouquinho mais escura, né? Você pode adicionar um pouquinho de sombra preta também, se você preferir. E eu também coloquei 2 gotinhas do delineador em gel caseiro, que é aquele com o corante em pó e o gel de cabelo. E fui adicionando até ficar um tonzinho um pouquinho mais escuro, né? Fui adicionando mais cacau. E olha só como ficou. Mostrei em 2 luzes, né? Porque uma parece mais fraca e outra parece mais forte. Mas olha só a tonalidade que ela ficou. Eu preenchi minha sobrancelha e ficou um pouquinho oleoso, por causa da vaselina, né? Senão vocês podem fazer com o coco, aquele extra virgem, que vocês derretem. E depois que ele seca, ele fica durinho também. Vocês coloquem essa misturinha na geladeira, tá? Porque depois ela fica bem intacta. Mas ele fica um pouquinho oleosinho, então eu selei com um pouquinho do cacau mesmo em pó e um pouquinho do pó translúcido, que é a base de talco e cacau também, né? Recortei e olhem como ficou. Para nossa próxima pastinha, você precisa de um giz, né? De um giz marrom. Aqueles de criança mesmo, sabe? Que eles não são tóxicos, aqueles que não são tóxicos. E umas 4 colheres de vaselina. Eu até coloquei uma colher de coco, que tava bem no fim, né? Senão você pode usar somente o coco. Ou uma manteiga de cacau também. Você coloca, derrete ali na vela, né? Coloca na geladeira. 15 minutinhos, já tá bem sequinho. Olha como ficou. Ele até ficou um tomzinho um pouco mais frio, né? Porque o giz não era uma tonalidade de giz tão quente. Mas eu gostei bastante também. Eu também dei uma seladinha com o pó translúcido, porque ele tinha ficado um pouquinho oleosinho, mas em questão de pigmentação ele ficou perfeito também. E tem a nossa pastinha de sobrancelha com a babosa. Não sei se vocês viram, né, nos últimos vídeos, mas eu ensinei vários produtinhos com a babosa. Você retira os espinhos das laterais, você retira essa casquinha ali de cima e retira só a plantinha ali do meio. Retira só tipo aquele gelzinho, né? E você deixa de molho de 20 a 40 minutos para retirar todas as toxinas. Porque se você aplicar direto, pode dar alergia na sua pele, então é muito importante fazer isso. E eu também retirei o excesso da água, porque quando você vai quando você esmaga, ela solta um pouquinho de água, então por isso que eu retirei um pouco já do excesso. E coloquei um pouquinho, equivalente ao meu recipiente, e coloquei sombra. É tudo meio que com sombra, né, gente? Coloquei sombra, bastante sombra, e fui esmagando até virar tipo um gelzinho. Fui esmagando até virar um gelzinho. Não é preciso bater no liquidificador, você já esmagando já dá certo. E aí você coloca no potinho, né? Ele fica meio que umas partículas um pouco maiores, mas depois ele derrete. Ele meio que some essas partículas porque eu fiz e eu mostrei pra vocês também de um dia pro outro. Porque ele seca, ele fica bem legal mesmo. E eu também retirei um pouquinho do excesso com um papel ali, né? Pra retirar um pouco da água e olha como ficou. E só que ela não tem muita durabilidade, tá? A gente conserva na geladeira, né? Mas dura 1, 2 semanas, não dura muito. Esse é o ponto menos positivo, né? O ponto negativo. E preenchi minha sobrancelha, mas ele fica perfeito em questão de durabilidade depois de aplicado. Ele fica bem sequinho, fica incrível mesmo essa pastinha de sobrancelha, como ela fica nas sobrancelhas. Me contem aqui embaixo qual vocês mais gostaram e quais vocês irão fazer para mim saber e trazer mais coisas assim. Se vocês gostaram das dicas, não esquece de dar muito like e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau!